Então, nosso segundo tema, mecanismos de argumentação, não é? Bom, os mecanismos de argumentação, olha só, falamos de expedientes da argumentação e vamos falar agora de mecanismos de argumentação. Estes mecanismos, né, eles são figuras de linguagem utilizadas para convencer, né? Figuras de linguagem utilizadas para convencer, né? E 4 figuras de linguagem nós vamos falar agora. Vamos falar da metáfora, metonímia, ironia e antítese, para fechar. 4 figuras de linguagem, mas coisa muito simples, muito tranquila, né? Então, olha só, o que são figuras de linguagem? Primeiro esse conceito. O que são figuras de linguagem? Obviamente que a linguagem, né, algo que serve para a comunicação, mas figuras de linguagem, o que é isso, figuras? Né? São apenas utilizadas para enfeitar o discurso? Não, né? Mas sim, não e sim, né? Elas são estratégias utilizadas para produzir a persuasão. A figura de linguagem é uma estratégia utilizada para produzir a persuasão. A figura de linguagem, ela produz uma persuasão do ponto de vista estratégico. Quem lê, né, visualiza a linguagem, né, quando se utiliza figuras de linguagem. Olha que interessante isso, né? Entre elas, destacam-se, agora vamos falar dos destaques, vamos falar das 4 uma a uma. Metáfora, metonímia, antítese, né, e outras, né? Vamos lá. Primeira figura de linguagem, metáfora. Essa é clássica, essa é fácil, essa é tranquila. A metáfora, né, consiste em comparar um ser ou objeto com outro. Eu faço uma comparação de um ser ou de um objeto com outro ser ou com outro objeto. Nessa comparação, se eu digo que os líderes são águias, estes líderes, águias, eles voam numa altitude maior, eles têm uma força maior nas suas garras, um bico afiado, uma visão de longo alcance, consegue enxergar a sua presa, né? Você entende essa figura de linguagem, essa metáfora, comparando líderes a águias, né? Tem essa questão, né? O que mais eu posso utilizar como metáfora? Eu posso utilizar uma frase, né? Eu utilizo muito essa frase nas provas, e a Brenda até comentou outro dia, né? Que eu levo a sério esta metáfora, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? É uma frase de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, salvo engano, 12:48. Acho que é isso, né? O que ele quis dizer com esta metáfora? Ele quis dizer que, né, quanto mais se dá a uma pessoa conhecimento, se dá posses, propriedades, eu dou uma empresa para você cuidar. Então, de você que tem uma empresa, de você que é um líder, que é um gestor, um administrador, você que é um advogado, juiz ou promotor, né, a quem é dado muito conhecimento, muito saber e poder de decisão. Agora vem uma outra frase que vocês vão achar interessante, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. De quem é essa frase? Hein? Quem de quem é essa frase? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Quem sabe de quem é essa frase? É do vô do Homem-Aranha, né? Do vô do Peter Parker, né? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então, se ele ganha poderes, né, automaticamente ele ganha grandes responsabilidades por conta desses poderes. Mas isso são metáforas de convencimento, mecanismos de argumentação. Número 1, figuras de linguagem, metáfora, ponto. Tio Ben, era isso que eu queria falar, exatamente, é ele mesmo. Ninguém acerta essa, né? Se colocar na prova, todo mundo acerta agora. Bom, número 2, metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem também, né? Que consiste em designar um objeto ou ser por meio de uma palavra utilizada para designar outro objeto ou outro ser, né? Então, uma relação de contiguidade, né?
essas metonímias, né, entre causa e efeito. Elas possuem causa e efeito. Então vamos lá, né? O que é uma metonímia? Né? O exemplo que eu trago aqui da metonímia, o primeiro foi mais tranquilo, mais simples, né? Mas o segundo aqui também não é difícil, não, né? Eu peguei o exemplo também um exemplo aqui de um artigo publicado em 1998, né? Do Superior Tribunal Federal, do ministro Carlos Mário da Silva Veloso, né? Ele fala assim: anotei na última coluna, ensaio do ministro Carlos Márcio da Silva Veloso. Anotei, vírgula, na última coluna, né? Fixa essa questão. Anotei na última coluna o ensaio do ministro. Fiz uma anotação na última coluna do ensaio do ministro. Olha só, antigamente, né? Olha que coisa, né? Antigamente tem 2 anos, né? 2 anos para cá, né? Já é uma nova era, né? Uma modernidade digital e etc e tal, né? Por conta de quê? Vocês já sabem, né? AC e DC, antes da Covid e depois da Covid. E depois da Covid é algo novo, né? Porque antes, né, o jornal escrito, as revistas estão todas falindo aí, né? Se não for no formato digital, ninguém quer, né? Bancas de jornal, é uma pena, né? Eu gostava de banca de jornal, mas não tem mais, quase não existe. Tem, mas quase, né? Quase não tem. Então, olha só, a questão aqui da metonímia. Quando ele fala, anotei na última coluna um ensaio do ministro, né? Ele estava se referindo à coluna de jornal, né? Lembra? Os jornais eram escritos em colunas, né? E este bloco chamado esta coluna, esta coluna, esta coluna, esta coluna, aí ele faz uma metonímia, né? Anotei na última coluna o ensaio do ministro, que é o título do texto ali. Anotei na última coluna, que era numa coluna jurídica, né? Ele quis dizer que ele anotou, né, na última coluna, né, um ensaio na coluna jurídica falando do ministro. Não é tão bom o exemplo, mas é compreensível, né? Mas vamos melhorar essa questão aí, né? Bom, de metonímia. Olha só. E aí, aí vem a frase: nesse trabalho, o ministro do STF aponta deficiências conhecidas do judiciário, né? Então, nesse trabalho do ministro do STF aponta deficiências conhecidas do judiciário. Esse é o tema que ele queria abordar. Mas para divulgar este tema, ele fala: anotei nesta coluna, né? Anotei na última coluna ensaio do ministro Veloso do STF, né? Não é agora não, ministro antigo, mais antigo, né? Então, esse exemplo de metonímia, né? É o exemplo de causa e efeito, né? Qual é a causa aí, né? Falar que, né? Vai falar de o ministro, né? Escreve na coluna jurídica de um jornal, né? E ele fala que fez a anotação na coluna. Pessoal, o significado aí de coluna, o que é uma coluna, né? Não é o mesmo significado, né, que estamos aqui não é a questão. O texto fala de uma coluna de jornal, mas na verdade não existem colunas de jornais, né? Existe, né, o texto escrito em formatos assim, ó, esse formato, né? Que parecem colunas. E aí ele utiliza o que é uma coluna, né? Então, a interpretação original da palavra coluna, né, que serve para a sustentação, né, de algo, a coluna, né? A coluna do corpo humano, né? Então temos a coluna do corpo humano aqui atrás das costas, que serve para a sustentação, né, do corpo, né? A coluna de um prédio. E aí eu tenho agora a coluna do jornal. Esta é a metonímia. A coluna. E aí, quando ele fala da coluna do ministro, que será escrita, né, ele fala que anotou na coluna, né, um ensaio do ministro. Mas qual coluna? A coluna do jornal. Aí eu sei que o colunista... O que é o colunista? É isso, né?
O que é a coluna? Não é a coluna do prédio, a coluna do corpo humano, é a coluna do jornal. Metonímia, nesse sentido, figurado de linguagem. Número 2. Número 3. Ironia. Fácil exemplo de ironia. O que é uma ironia, pessoal? Hoje em dia as pessoas fazem a ironia e fica claro que é irônico, né? Um pensador de direita vem e faz um elogio para a esquerda. Nem precisa dizer contém ironia, sabe-se que é irônico. O pensador de esquerda vem e elogia a direita. Nem precisa dizer que é ironia. Nem precisa dizer contém ironia. Sabe-se que é irônico, sabe-se que é ironia, sabe-se que é um paradoxo, sabe-se que é uma contradição, né? Porque é irônico, né? É meio que, vamos dizer assim, são textos argumentativos que resultam muitas vezes da habilidade do emissor em explorar a ironia, a paródia, a paráfrase, né? Por meio desta última pode-se destruir uma ideia valiosa ou introduzir uma nova visão sobre fatos. A ironia tem esse condão, contexto, inferência, induz a destruir um fato, né? Esse é o objetivo da ironia, né? Eu poderia fazer várias ironias aqui com políticas, mas nós não vamos mexer com isso não, por conta de que o objetivo da aula não é essa, né? Nós somos cientistas, né? E nós queremos aprender a trabalhar os argumentos científicos e não ficar criticando A, B ou C, né? E sendo irônico com essas pessoas. Mas tem tantos exemplos, né? Tantos, né? E também não vamos falar de justiça porque nós não vamos criticar, né, a nossa vivência jurídica, né, nesses aspectos. Mas existem tantas, né, tantas questões irônicas, né, que nós poderíamos e podemos tratar. Mas por exemplo, né, tem aqui, ó, a situação surge como caótica, mas de acordo com o sistema, após a reeleição, terá solução rápida e indolor. Após tanto legislar por MPs de formas não absolutamente inconstitucional, o governo imaginou nova garantia para si e contra o cidadão. Existem ironias nesse texto, né? Dizendo que o governo governou, né? Esse aqui é um texto, é um texto também publicado em um jornal de grande circulação, em 1998, né, falando sobre o STF, falando sobre o governo federal, né, trabalhando de forma absolutamente inconstitucional, falando que o governo, por editar várias medidas provisórias, né, e muitas vezes, e algumas vezes, medidas inconstitucionais. Mas aqui ele vem fazendo um elogio, mas o elogio é irônico. Qual é o objetivo disso? Falar mal do governo, né? Por isso que eu falei, não queria falar de política não, estou falando de uma época passada, mas parece que o texto é atual, né? Então a grande mídia vem, senta o pau no governo, né? Claramente, né? Mas às vezes não, às vezes, né? Aí está se utilizando agora o termo despiorar. Vocês já viram esse termo? Despiorar? Tá todo Twitter, Facebook não, né? Mas Twitter, grandes redes sociais, todas elas, Twitter, Facebook, Instagram, publica esse termo despiorar. O que é despiorar? Né? Despiorar é melhorar o que é pior, melhorar o que é ruim. Isso é irônico. Eles não usam o termo melhorou, né, a contratação, melhorou o PIB, aumentou 1%, enquanto todos os países do mundo mantiveram o PIB ou abaixou, o Brasil teve um aumento de 1%. Aí eles não usam o termo melhorou o produto interno bruto, eles usam o termo despiorou. Vocês já viram isso? E quem utiliza esse termo? A própria direita, o governista, fala despiorou, mas eles falam de forma irônica, né? E tirando um sarro da esquerda. Tá vendo aí vocês? Despioramos, né? E a esquerda fala, tá vendo o governo? O governo consegue melhorar. Despiorou. Os dois são irônicos. É um argumento de ironia. Um mecanismo de argumentação irônico. É ironia. Eu não queria falar de política, mas não teve jeito. É isso, pessoal, né?
três formas de figuras de linguagem, três mecanismos de argumentação. E o último, para fechar, né? Antítese. Esse é mais fácil de todos, né? Tese, antítese. Ação, né? Petição e contestação. Tese e antítese. Então, na mesma argumentação, na mesma linha de argumentação, eu faço duas proposições. Eu faço aquela tese afirmando e faço ao mesmo tempo negando, né? Ao mesmo tempo afirmando e negando como forma de argumentar. Então eu digo que é bom, não é? Sobre determinados aspectos e logo em seguida eu venho e nego por conta de que esse aspecto não vai funcionar ou vai funcionar e etc. É uma coisa contraditória a antítese, né? Este expediente de argumentação em figura de linguagem de antítese, né? Classicamente seria figura de linguagem pela qual se salienta a oposição entre duas ideias. Eu ressalto que entre duas ideias há uma oposição entre elas, há uma contradição entre elas, né? Então, são fatos que se contradizem. Aí, vem questões bem interessantes e polêmicas, tá? Polêmicas. E aí, quem respondeu aí foi o Alisson, né? Obrigado, Alisson. O Alisson matou uma questão que nenhuma turma matou. Ou teve coragem de falar, né? Teve gente que arriscou, né? Falou que a frase era do Super-Homem, né? Mas não é. É do Homem-Aranha, é do Tio Ben. Mas vamos lá, né? Na antítese agora, né? O Alisson matou a questão da metonímia. Metonímia, né? Agora vamos à antítese. A quarta figura de linguagem. A quarta figura de linguagem, ela diz que, olha só, a antítese, né? Antítese. Vamos lá, pessoal. O que seria de Deus sem o diabo? Essa é uma antítese. Como assim, professor? O que você está falando? Tá maluco? Não, pera. O que seria de Brizola sem Roberto Marinho? Isso aqui na época do Brizola, na época que ele era vivo, para quem conheceu o Brizola. Ele criticava muito o Roberto Marinho e vice-versa, né? Eram antíteses, né? Contraditórios, contradições. Hoje podemos colocar o Bolsonaro como antítese da Globo. Pronto, né? O Bolsonaro como antítese da Globo, ou a Globo como antítese do Bolsonaro. Acho que é o mais certo, né? Sendo o Bolsonaro governo, ele é a tese. A antítese é quem é contra o governo, correto? Né? Em termos, comparando com essa outra frase que está aqui, né? Nesse sentido que eu estou dizendo, né? O que mais? O que seria de Batman sem o Coringa, né? Tio Patinhas sem a Maga Patológica, exemplo antigo, né? Ninguém nem sabe quem é esse aí, mas tudo bem, vai. O que mais, pessoal? Exemplos de antítese. Percebem a antítese? Né? A antítese é contra a tese, né? É um argumento contrário. E se eu utilizo... Agora eu vou fechar essa aula com uma frase que eu achei muito boa. O que seria do Super-Homem sem Lex Luthor? Tá certo, perfeito, né? É verdade, né? Luthor é a antítese, né, do Super-Homem, né? Principalmente no primeiro filme, né? O número 1, né? O clássico mesmo, que saiu no cinema e tal, né? Tem uma história muito bacana ali, né? Muito boa, muito bem pensada, muito bem elaborada, né? Pelos criadores da história. Né? É a antítese, né? Aí depois vem as sequências, né? Aí já muda tudo, né? Mas o original, vamos dizer assim, né? O primeiro, né? Tido como original, né? Tirando essas teologias que eles inventam, porque tem 1, 2 e 3, né? Mas dentro da tese principal, né? Temos essa questão aí, né? O herói e o vilão. Síntese e antítese. Bom, e para fechar, olha só que interessante. Né? Dentro do que nós acabamos de falar, da antítese do herói e do vilão. Ó. Como sem fim são os duelos entre os grandes inimigos, aqueles que nós amamos odiar. Amamos odiar. Aqueles que nós amamos odiar. Eu estou falando de uma figura de linguagem de antítese, né? Eu estou falando que nós amamos odiar o nosso inimigo. Se eu assisto o filme do Batman com o Coringa,
Nós gostamos do Batman, é evidente, óbvio, mas amamos odiar o vilão do Batman enfrentando o Batman, que é o Coringa. Essa é a frase, né, de efeito de figura de linguagem da antítese. Como sem fim são os duelos entre os grandes inimigos, aqueles que nós amamos odiar.